Fala galera, aqui quem fala é o Vitor. Irmãos, eu senti no meu coração de pregar pra vocês sobre a Santa Ceia. Inclusive, ontem mesmo eu tava sendo na minha igreja e me veio essa ideia. Aqui venho eu, trazendo pra vocês esse ensinamento e espero que ele possa aproximar vocês um pouquinho mais de Deus e até mesmo sanar dúvidas de vocês ou tirar alguma certa ideia da sua cabeça. Porque, por exemplo, tem gente que acha que não pode ceiar porque ela se vê como muito pecadora, como impura, injusta e por isso elas pensam que não pode ceiar. Mas eu venho aqui nesse vídeo querendo justamente esclarecer a visão de vocês sobre a Santa Ceia. Mas bem, vamos lá. Primeiramente, o que é a Santa Ceia? O que ela representa? Por que a gente faz ela? Bem, a ceia representa nada mais, nada menos do que o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado na cruz para nos perdoar de nossos pecados. É isso que a ceia representa. Ela representa o sacrifício de Jesus e a morte dele para perdoar nossos pecados, a nova aliança que ele fez conosco. Ah, Vitor, mas por que nós fazemos a Santa Ceia? Em memória de Jesus. É por isso que a gente faz, porque o próprio Jesus disse pra gente fazer, ele disse até pros próprios discípulos. Aqui ó, 1 Coríntios, capítulo 24. E tendo dado graças, o partir disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Esse versículo fala da Santa Ceia, e Jesus disse para os discípulos: ide e fazei isso em memória de mim. Irmãos, nós fazemos a Santa Ceia em memória de Jesus. Ele até mesmo disse isso para os discípulos. E, inclusive, os discípulos eles ceiavam. Eles, como é que fala? Ceiavam até que muito, porque até onde eu lembro, toda vez que eles se reuniam na casa de uma pessoa, eles se reuniam na casa um do outro, eles ceiavam. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, e a gente ceia. Diversas igrejas, diversas pessoas, eles ceiam. E a gente relembra o sacrifício de Jesus por nós. O que esse sacrifício representa? E bem, e por que a ceia é tão importante? Porque assim como o alimento nos mantém o nosso corpo, a ceia alimenta a nossa alma. A ceia mostra que Jesus é o único que sustenta a nossa alma. É o único alimento espiritual, ele é o pão vivo que desceu do céu. É isso que a ceia representa. Que Jesus é o único que pode nos alimentar espiritualmente. A ceia está lá para nos aproximar de Deus. E bem, irmãos, muita gente pensa que não pode ceiar pelas suas falhas. Mas, irmãos, todos nós devemos ceiar. Tem até igrejas que, infelizmente, proíbem seus irmãos de ceiarem. Proíbem seus fiéis de ceiarem. Por, sei lá, não pagar o dízimo, por não estar batizado. É claro, busque seguir as regras da sua igreja, se batize. Mas todos nós devemos ceiar. E tem gente que não ceia porque ela se vê como muito impura, muito indigna. Mas, irmão, saiba, não há um justo sequer na terra, um sequer, a própria Bíblia diz isso. Todos nós devemos ceiar. A gente tem que saber que a ceia nos aproxima de Deus, e Satanás se irrita com isso. Porque ele vê que quando a gente come e bebe, cremos e anunciamos que cremos em Jesus e que cremos que seremos ressuscitados. Aqui ó, olha o que esse versículo diz. Livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Quando a gente come a ceia, a gente basicamente anunciamos que a gente crê nisso. Que a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou. E que nós ressuscitaremos com ele, que ele nos ressuscitará. A ceia é uma lembrança do que Deus fez. E deve ser anunciada até a sua volta. A própria Bíblia diz isso. E um adendo. Paulo disse que devemos nos examinar antes da ceia. O que isso significa? Isso significa que a gente tem que saber o porquê que a gente está participando. A gente saber o significado do pão e do vinho. Ou do suco. A gente tem que saber o significado daquilo. A gente tem que saber o significado daquilo. E receber. A gente tem que saber o significado do pão, do vinho, do suco. E receber aquilo. Crer. E anunciar com o nosso coração. A gente tem que fazer a ceia não de forma indecente, de forma impura. Sei lá, só pra comer, só pra beber. Ou sem reconhecer realmente o sacrifício de Jesus. Nós devemos ceiar reconhecendo o sacrifício de Jesus. E sabendo o significado do pão e do vinho, ou do suco. Eu falei isso muito. Mas bem, irmãos,
esse é o vídeo. Busquei aqui vir pra vocês e mostrar, aprofundar um pouco mais no que é a Santa Ceia. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado. Deem um like, se inscrevam, compartilhem. E adeus.